Bendito é o nome de Jesus. Aí, Moisés, ele até vê a terra, mas ele não entra na terra. Moisés morre. Deus recolhe Moisés. Mas quando Deus recolhe Moisés, eita Jesus. Deus agora levanta Josué. No capítulo 1 de Josué, versículo 6, Deus vai dizer: esforça-te e tem de bom. No capítulo 7, Deus vai dizer: não te mandei eu, esforça-te. E no capítulo 9, se não me foge a memória, Deus diz mais uma vez: esforça. Irmão, não estou entendendo, para mim dá glória. Deus não tem negócio com frouxo. Aleluia, Jesus. Deus tem negócio com valente. Se esforça. As hebreias, eita Deus, eu estou sentindo os arrepios gostosos. Ai, Jesus. As hebreias mandavam chamar as partes. E quando chegava, as mulheres já tinham dado a luz. Jesus está dizendo: se esforça. Cheguei cansado do trabalho. Tirei a bolsa, vocês mulheres. Coloquei do lado do sofá. Sentei naquele sofá retrátil bonito que tem na casa da nossa irmã Rosalie. O cansaço bate, bate ou não bate? Chegamos cansados do trabalho, irmão. Olha comigo. A gente sente, o cansaço abraça, sim ou não? Mas eu dou graças a Deus que quando o cansaço bate, o Espírito Santo de Deus também chega. Quando o cansaço diz: vai ficar em casa, o Espírito Santo de Deus chega e diz: se esforça. Aquele círculo de oração precisa de você, se esforça. Deus não tem negócio com frouxo, se esforça. O negócio de Deus é com valente, o negócio de Deus é com quê? A Bíblia nos fala de um homem, por nome Gideão. Como era o nome dele? Gideão. A Bíblia nos diz que muito era o povo que Gideão escolheu agora para ir para a guerra com ele. Mas Deus vai dar estratégia para Gideão. Sabia que se nós formos um pouquinho mais espiritual, Deus vai mostrar quem é quem dentro das igrejas? Eu cortei, pastor, de muita gente subir no altar das igrejas que eu digo. Sabe por que eu cortei? Porque tem gente que chega aqui até prega, mas quando chega dentro de casa dá uma surra na mulher. Tem gente que chega aqui até prega. Meu cunhado está comigo, irmão. Se eu estiver pregando o que eu não vi, que Deus revela para ele, ou para quem tiver dom de revelação. Tem gente que chega aqui até sapateio. Tem uns vasos que é uma besta, né? Parece uma panela de pressão. Vê assim? Está na hora da gente arrancar aquele pinto da panela de pressão assim. Sabe esse negócio parado? Eita, vai estreita, vai doer. Eu tenho 15, 10, eu tenho 10 minutos. Eu tenho 10 minutos para entregar o que Deus me deu. Está na hora da gente pegar aquele pinto da panela de pressão e arrancar. Sabe por quê? Porque eu nunca vou. Quem já viu aqui uma panela de pressão chiando? Vai botar ela no fogo e ela chia, sim ou não? Sim. Mas assim que você bota ela no fogo, ela começa a chiar? Sim. Não. Primeiro esquenta, sim ou não? Sim. Depois começa no... Faz comigo. Faz o circo de oração. Faz aqui comigo. É ou não é? Primeiro a gente bota a panela, depois começa. É ou não é? Agora vem comigo. Tá cheio de crente, sobe no altar, já sobe chiando, sendo que o fogo nem esquenta lá. Não, pera aí, vou dobrar o joelho, já vou chiando. Não, pera aí. Eu não tenho vida de oração e ando por aí fingindo. Ai, ai, ai. Ai, irmãos. Ô, irmão, tem quanto tempo que as madrugadas não te vê? Ô, irmão, tem quanto tempo que os montes não te vê? Vós, varões casados, tem quanto tempo que vocês não fragam vossas esposas 1 hora de joelho? Vós, varonas, tem quanto tempo que vós não fragam vossos esposos 1 hora de joelho? Ele calabara saiu. Por amante ele me der calabara na história, ele calabara na nessa. Quem é? Não precisa postar nas redes sociais, eu sou. Quem é? Aonde ele vai? O eu sou prova que ele é.
Quem é, não precisa colocar no WhatsApp, sou pregador. Quem é, o telefone toca lá em Diadema, daqui de Paraisópolis, e diz: tem como o senhor vir pregar? Aleluia! Aleluia! Quem é, irmão, nos céus ainda se revela. Quanto que eu cobrei da senhora? Nada? Depois na conversa. Outra coisa que nós temos que cortar. Jesus foi até a cruz, ele cobrou quanto para ir até lá? Nada. Vai doer, mas vai sarar, sim ou não? Eu estou pregando numa igreja que sara, sim ou não? Sara ou não sara? Jesus sara ou não sara aqui? Olhe para o seu irmão do seu lado e diga para ele assim: pode ter entrado aqui doente, mas vai sair daqui sarado. Diga assim: a palavra é dura, mas ainda é de Deus. O camarada mora ali em cima, do lado do shopping. A gente chama para pregar aqui, ó. Eu quero um Uber, água de coco. E os 300 reais. Por onde eu ando? As missões que eu faço em todo o sertão nordestino. Toda missão que eu faço, eu invisto na obra de Deus em média de 8 a 12 mil reais. Eu nunca tive uma oferta de igreja nenhuma. Jesus coloca, Jesus coloca no meu coração e diz: vai, porque eu sou contigo. A gente vai, faz missão, ganha alma para Jesus, que isto não tem preço. Jesus foi até a cruz, não cobrou nada. Agora esses flanelinha, dando uma de pregador, eita Deus, esses dias eu fui pregar no lugar, e quando foi no final, o pastor veio me hiperpicado. Gastei uns 30 ml de gasolina. O pastor veio com o verão, falou que ia conseguir, mas nessa cara você não vai ter. Meu filho. Foi de graça. Foi de graça que ele morreu por mim. Foi de graça que ele foi na cruz por mim. Foi de graça que ele abriu os braços e disse: Pai, está consumado. A igreja pentecostal Jesus que sala vai me servir de graça. Foi de graça que ele me canoreba na gaçanha. Jesus não cobrou nada, irmão. Agora a gente... Alguém esses dias mandou um WhatsApp para mim e falou: irmão, minha missionária Karina, eu vou fazer questão de falar o nome, porque se aparecer por aqui não tem nenhuma oportunidade. Aquela que era diaconisa, mas eu fui lá no Brás e dei 700 reais para o pastor Luizinho. E hoje eu sou missionária, viu? Mandou um zap para mim. Se o senhor quiser me contratar, minha palavra bonita, contratar, para me pregar na tua igreja, meia hora de mensagem 350, uma hora de mensagem 700 reais. Eu falei: escuta aqui, ô filho do diabo, filho de Satanás, tu tá desviada, pede misericórdia a Deus e volta para a casa de Jesus. Eu falei: venha na minha loja, ou vá na minha casa, ou vá na congregação, que eu e minha esposa precisamos falar algo para você. Ela desligou o telefone e eu fui olhar no WhatsApp. Eu falei: eu vou mandar um WhatsApp para ela, eu preciso salvar esta alma. Eu fui olhar no WhatsApp, ela teve me bloqueado. Agora olha as gravidades. Era diaconisa, foi até o Brás, porque no Brás tem de tudo. Um pastor cobrou, um pastor não, um lobo, 700 reais para ungir ela, missionária, já sai lá com a carteirinha. E ela anda por aí com a carteirinha. Meu pastor me perdoa, mas nem carteirinha eu trouxe, tá? Nem carteirinha eu trouxe, tá, gente? Eu esqueci. Mas se porventura eu não sou o que eu estou pregando, que Deus revele uma mensagem de Cristo. Amém, irmão? E a panela de criação diz como? Aqui não chia não, irmão. Mas aqui depois que o fogo incendeia, sai do meio, sabe? Sabe o que a gente precisa fazer? Zelar do altar de Deus, porque ainda é santo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado, irmão. Porque tem muita gente
fingindo que é, e não é. Eu dou graças a Deus, meus pastores, que por onde eu ando, eu não preciso dizer para ninguém que eu sou. Aleluia. Muitos olham para mim, esses dias me ungiram pela misericórdia de Deus, justamente aonde eu converso. E quando foram para mim ungir, a Assunção era para vir há mais de 2 anos atrás. Fizeram uma reunião com o meu pastor. E disseram: rapaz, José já prega duro, se o senhor ungir ele ao diaconato, ele vai matar todo mundo. Porque hoje a verdade está matando. Né? A palavra que a gente prega está matando. Mas sabe o que mata? É José ser casado e vir pregar aqui, tirar aliança. Isso mata. Isso mata, e já tem isso subindo no altar de Deus. Mas sou casado para a glória de Deus e bem casado. Glória a Deus. Sabe o que mata? É o camarada que dentro de casa não tem comunhão com a família, não tem comunhão com os cônjuges. Aí chega aqui, irmãos, quer pregar conserto para casal, isso mata. Mas eu dou graças a Deus que a igreja pentecostal Jesus que sai ainda é uma igreja de joelho no chão. E deixa eu lhe dizer uma coisa para mim finalizar, porque meu tempo já se esgotou. Bendito é o nome de Jesus. Vamos ter cuidado com o que a gente chama para pregar. Olha o que está acontecendo. Dê mais 5 minutos. Alguém vem aqui hoje, prega que é uma bênção. Vem trajado, fala bem, o fogo cai. Daqui 1 ano, vamos chamar o irmão que pregou tem 1 ano. Quando é com 1 ano o camarada vem. Aí já vem com uma roupa bem coladinha, parecendo um manequim. Você percebe que tem uns vasos subindo assim, um negócio tudo coladinho, assim, parecendo aquelas salsichas que era R$5, hoje já é 25. Aí vem todo grudadinho. Aí chega aqui, né, todo... Jesus doido para usar o camarada na cambalhota, mas não usa mais, porque se usar, rasga tudo. Chama a missionária já vem toda bonitinha. Quando é daqui 1 ano, vamos chamar a missionária fulano, porque até 1 ano que ela pregou aqui foi benção. Quando a irmã vem, irmão, já vem com o cabelo que há 1 ano atrás estava preto, já vem amarelo. O cabelo que estava aqui embaixo já está aqui em cima. A saia que era aqui já está. Ai. E a gente está aceitando tudo isso entrar dentro da igreja. Mas eu dou graças a Deus. Alguém esses dias ligou para mim e disse assim: Vaz, quando é que você vai me chamar novamente para pregar na sua congregação? Eu falei: ô varão, me perdoe. Mas olha, rapaz, eu vi umas fotos tuas no WhatsApp. Lá no estado, varão, me perdoe. Na minha igreja tu não prega mais. Se depender de mim, onde eu congrego, tu não prega mais. Aleluia, meu Deus. Pastor, irmão, está lá no estado. Outro irmão até lá. Você sabe qual que é as poses que os crentes hoje tiram foto? Fazendo biquinho. Aqui dentro é crente, mas quando sai lá fora vira bandido. Irmão, isso não é foto que dói, irmão. Isso não é pose para crente, não, irmão. Isso não é pose para crente, não. Quem é lavado e remido com o sangue do Cordeiro sabe como se comportar, disse Paulo, na presença de Deus. Aleluia, meu Sabe o que é isso? Alguém olhou para mim esses dias e falou: e aí, Vaz? Vamos conosco? Eu falei: pronto. Essa final do ano na praia vai ser top. Vai ser top, Vaz. Vai ser top. Vamos conosco, Vaz. Nós alugamos uma casa lá, Vaz, que cada um com a família. Eu falei: que Jesus me lavou foi com sangue, não foi com resto de água podre, não. Foi com sangue que ele me lavou. O camarada passa o ano todinho dentro da igreja, servindo a Jesus. Aí quando é o final do ano, ele está lá no meio do monte de ímpios. Tu olha as fotos, tu não sabe se ele é crente, se ele é macumbeiro, se ele é ímpio, se ele... Ai. Tu não sabe o que ele é.
Eu dou graças a Deus que a Bíblia nos diz, irmão, que Jesus virá buscar um povo puro, um povo limpo e de boas obras. Sabe, eu ainda vou mais além. A Bíblia nos diz que a árvore que não dá fruto, tá bom, mocotó, tá, irmão? Eita glória! Quem está acostumado a comer só miojo deve estar com diarreia já, mas o negócio vai derreter. A palavra de Jesus, ele vai dizer da seguinte forma: oh glória! A árvore que em mim não dá fruto, eu vou limpar, para que dê mais. Eu vou limpar, para que dê mais. Finalizo aqui.